Oi meninos, bom, hoje vamos compreender sobre o adjunto adnominal, né? O uso das expressões de oração da língua portuguesa, as estruturas e as orações delas, e a gente pode colocar o uso da fenômenos, né? O português ele dá essas estruturas, né, sobre adjetivos, artigo, a construções, através de vários elementos, gente, certo? E é muito válido a gente sempre relembrar isso, o uso das características e que vem os principais adjuntos adnominal. Bom, vamos entender que, esse exemplo que a gente vê aqui, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. A gente entende que sujeito, as melhores receitas, o núcleo principal do sujeito vem receitas. Claro que a gente está falando sobre receitas, as melhores receitas. Então, a receita ele vai ser o núcleo principal do sujeito. As artigos melhores adjetivos são adjuntos adnominais, certo? Substantivos de receita. A gente dá para entender que é um gênero textual. O predicado, né, foram deixados pelos nossos avós. Observamos que esse adjunto, o predicado, né, passa pelo sentido do núcleo, agente passivo, avós. Então, a voz ele vai ser o alvo principal. Os artigos, a contração, por mais é o adjunto adnominal de avós, o mesmo acontece com nossos, o pronome adjetivo. E dos novos referentes são avós. No caso, a gente usa o nosso próprio nome, no caso sentido, o pronome pessoal. Como vemos, o único adjetivo, no caso, o único substantivo pode ser caracterizado em sentido de adnominais, em sentido de nossos, né, adjuntos e adnominais. Adjuntos adnominais e complemento nominal. O adjunto nominal se refere somente ao substantivo e quando complemento nominal a nome substantivo, adjetivos e advérbios. A gente dá para entender que a melhor forma para a gente entender essas dúvidas do complemento nominal é através de sentidos de artigo e passivo que carregam, um exemplo, ativo, adjunto adnominal, passivo, complemento nominal. A gente dá para entender o exemplo. Os elogios da diretora aos estudantes, adjunto adnominal, os da diretora, ou poderia ser as da diretoras, ou uma forma assim concreta, complemento nominal ou aos estudantes, para ter uma complementação, ou os estudantes, o uso complementar desta frase. Isso porque a diretora fez o elogio, aí dá o sentido ativo, que foi ela, enquanto os alunos receberam o sentido passivo. Então, dá aquele sentido que o aluno ele foi elogiado, né? E o adjunto adnominal e predicativo, por sua vez, ele é também comum, claro, na língua portuguesa, com o uso de predicativo. Ele dá, neste caso, ele substitui o substantivo, que é o núcleo do termo, e o pronome do substantivo. Ele vem por forma de retirar de elemento de adjunto adnominal. Exemplo, o recente, né, a gente dá para entender que o recente da casa dá uma colocação sobre o uso de beneficiar aos alunos irresponsáveis. Observamos que o recente método da avaliação beneficia os alunos responsáveis. Dá o sentido sujeito, o recente método de avaliação, predicado, beneficia aos alunos irresponsáveis. No caso, ele dá um sentido de ele beneficiar, e quem é o sentido do sujeito principal é ele. No caso, o predicado, quem vai ser beneficiado é ele. Então, no caso, a gente não sabe quem é e pode ser, no caso, sentido ele, quem? Os alunos, né? Os responsáveis, certo? Além disso, tem umas atividades complementares, além da atividade do livro também, na página 65 a 70. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço para vocês.